Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, a nossa edição número 66. Hoje o programa tem mais uma história de superação, uma história de sucesso. Programa Direito em Pauta. Doutor Renato Barros, tudo bem, doutor? Bem-vindo. Agostinho, como sempre, nos assistindo, boa noite. E hoje iniciamos o programa de número 66. São 66 programas Direito em Pauta. Hoje trazendo mais uma história de sucesso, uma história de superação. Hoje a gente fala com a doutora Cosma Anastácia do Nascimento. Uma história onde a gente tem certeza que a educação é que vai transformar as vidas, a educação que vai transformar o Brasil. E o programa de hoje fala disso, fala da educação, de como através da educação a doutora Cosma buscou a realização do sonho de se tornar advogada. Uma história de muita superação, de muita resiliência, de muito esforço e com certeza nos trará muitos aprendizados na noite de hoje, no programa de hoje. Dr. Neviton Rocha, querido, vai participar hoje conosco também. A gente vai ter uma participação especial do Dr. Neviton, que é um médico empreendedor, um dos melhores, um comunicador nato. E ele vai participar também do programa de hoje, onde a gente fala com a doutora Cosma. Logo, logo está por aí, para que a gente possa bater esse papo com ela e entender onde ela buscou forças para transformar a história de vida dela através da educação, através do direito e conseguindo realizar o sonho de se tornar advogada. E hoje ela é uma advogada, advoga na área criminal e com bastante sucesso já. Então, realmente uma história que vale a pena acompanharmos. Doutora Cosma já está por aqui, doutor Neves também está por aí, e eu já convido a doutora Cosma para participar aqui ao vivo conosco em mais um programa Direito em Pauta, edição número 66, ano 2. É uma alegria e uma satisfação ter todos vocês aqui para participar de mais um programa Direito em Pauta. Eu peço desculpas, hoje eu falei bastante e a minha voz está um pouco rouca, mas eu vou me esforçar aí para que vocês consigam me entender bem. E é isso, gente. Doutora Cosma que já está nos ouvindo, já vou convidá-la aí para participar. São histórias como a da doutora Cosma que me fazem me sentir privilegiado de apresentar um programa como o programa Direito em Pauta. São histórias como a dela que fazem o programa valer a pena. Eu sempre tenho dito isso desde o início, que a gente não tem a pretensão de trazer somente assuntos jurídicos, tecnicamente falando, não falar do direito na sua tecnicidade, mas de falar do direito transformando vidas, do direito como meio de civilidade, como meio de democracia, e é nesse sentido que a gente traz mais uma convidada especial, e eu vou já convidá-la aí para vir participar conosco. Já encaminhei a Cosma, Patrícia querida, muito bem-vinda, e a gente vai, Giovanni, boa noite, e a gente vai aí entender um pouco da história da doutora Cosma, mas falar também de direito, a gente aliando uma história de superação, uma história de sucesso, e falando de direito, afinal de contas, hoje ela é uma advogada. Ela é uma advogada como eu sou advogado, como o Giovanni, que está aí advogado, a Fernanda, doutor Renato e tantos outros. Doutora Cosma, que satisfação recebê-la no programa Direito em Pauta. Seja muito bem-vinda. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim, estou ouvindo bem. Boa noite. Para mim é uma honra muito grande poder participar do programa, contar a minha história, poder dividir um pouquinho, falar de sonho, falar de realização, de busca, porque a gente continua correndo atrás. E, assim, é um prazer enorme, um prazer enorme.
A alegria é toda minha. Eu vinha falando no início do programa que histórias como a sua é que fazem o programa ter sentido. A minha pretensão nunca foi fazer um programa de discutir direito no aspecto técnico. A pretensão foi de trazer o direito para a realidade e de mostrar como o direito pode ser transformador. E essa história que a gente vai conhecer hoje, com certeza é uma história de superação e de sucesso. Doutora Cosma Anastácia do Nascimento, a gente vai falar hoje, o tema que a gente escolheu em conjunto é a educação transformando sonho em realidade. Advogada com muito orgulho. E imagino eu qual é o orgulho. Doutora Cosma é advogada, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal, pós-graduanda em Tribunal do Júri e Execução Penal. Ela tem uma história que aos 40 anos se matriculou em Direito, formou-se bacharel em Direito aos 45, em novembro de 2018. Se eu não me engano, em 2019, deixou de ser bacharel e virou advogada, sendo aprovada na OAB. Então, é uma história que vale a pena acompanhar, uma história interessantíssima. E eu queria lhe dizer, no início do programa, certamente eu vou falar no final, que para mim é uma satisfação enorme recebê-la no programa Direito em Pauta. Então, eu quero que o Direito em Pauta seja mais uma das conquistas da senhora poder falar. Eu venci, eu batalhei, eu venci. Está aqui num programa que já entrevistou Ives Gandra, que já entrevistou Marcos da Costa, Durso e tantas outras personalidades, Fernando Capês, a senhora participando do programa Direito em Pauta, com toda a minha modéstia, é alçada a qualidade dos grandes profissionais do direito. Isso, para mim, é uma alegria, um privilégio. Imagina como eu me sinto, né? Uma pessoa que saiu de Teresina, no Piauí. Quando eu saí, eu lembro que o meu irmão, um dos meus irmãos, né? Ele dizia assim, você vai para Brasília, você não tem nem rede, porque lá a rede é comum, né? Então ele dizia assim, você não tem nem rede. E eu saí de Teresina sozinha, deixei uma filha para trás, com 6 meses de idade, 10 meses de idade. E é interessante que eu nunca tive vontade de retornar, a não ser para buscar minha filha 6 meses depois. Eu não tinha vontade de voltar porque eu queria levar algo melhor, eu queria voltar com alguma coisa para contar, alguma coisa boa para contar. E eu saí de Teresina em 97, em julho de 97. Cheguei aqui no dia 5 de julho, fazia um frio, né? Para quem sai de Teresina, que é muito calor. E aí, 6 meses depois, eu voltei para buscar a minha filha. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu tenho uma tia que mora aqui há muitos anos, em Brasília, e eu disse a ela que conseguisse um lugar onde eu pudesse morar e trabalhar, né? Morar na casa e trabalhar na casa. E assim a gente fez. Eu fui morar numa casa em Taguatinga, de uma pessoa. Fiquei um mês lá, aconteceram algumas coisas, e aí eu prefiro não comentar. Eu acabei saindo da casa com um mês, que eu estava trabalhando. Passei por muita coisa, Assédio, assédio moral, assédio sexual. As pessoas, quando veem uma moça chegando do interior, né? Não era bem do interior, né? Mas eu vinha do Piauí, bem mais nova à época, então todo mundo via uma oportunidade de se refestelar, sabe? Eu lembro que uma tia pegou o telefone e ligou para um colega e falou assim, tem uma morena aqui para você, acabou de chegar. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, que é desse jeito. Como eu te falei, muitas coisas aconteceram. Eu saí dessa casa com um mês, fui morar com essa tia, não deu certo também. E tive que ligar para um amigo de última hora que me deu guarita. E aí eu saí de Taguatinga e fui para o Valparaíso, que é uma cidade do entorno, do DF. E lá eu fiquei 3 anos, casei, não deu certo o casamento. O rapaz não... Falei para ele ir ser feliz e me deixar em paz enquanto eu ainda dou um caldo. E aí, nessa época,
eu resolvi concluir o ensino médio. Isso já, nessa época que eu casei, eu resolvi concluir o ensino médio. Em 2001, quando eu estava com o meu filho com 6 meses, eu voltei a estudar, concluí o ensino médio. E aí, só 9 anos depois, eu voltei para eu dei início à faculdade, Tá. né? E aí, assim, eu não tinha condição de pagar, procurei o curso mais em conta que eu encontrei, iniciei o curso de contabilidade e depois, só depois então foi que eu entrei na faculdade de Direito. Era um sonho antigo, estava engavetado, nem eu lembrava mais, mas Deus ele faz as coisas com muita perfeição, né? Que bom. Eu trabalhando numa casa de família, aqui no bairro Nobre de Brasília, estava trabalhando para um casal de procurador da República, e ali o bichinho do sonho, né, me picou de novo, e Que aí bom. eu tirei o sonho da gaveta. E Me aí fala fui uma fazer a coisa. faculdade. Tá, me fala uma coisa. Vamos lá, vamos tentar voltar um pouco para entender a sua história. Eu quero também falar de direito. A gente não vai falar só da sua história. Por que que eu quis falar da sua história? Porque ela é inspiradora, para a gente inspirar e trazer esperança para quem ainda acredita que é possível. É possível sim. A sua história demonstra isso, que dá para correr atrás do sonho, mesmo com a decisão difícil, imagino eu, de deixar uma filha de 10 meses para trás, obviamente que bem cuidada, mas deixando para trás. Me fala uma coisa, como que era a sua infância lá no Piauí? Conta um pouco, não precisa entrar muito em detalhe, mas assim, era uma infância muito sofrida, só para a gente construir a sua história. Eu não quero saber de muito detalhe, porque esse não é o nosso objetivo, não é investigar a sua vida, é só traçar um paralelo da onde a senhora veio até onde a senhora chegou hoje. É só esse o objetivo da pergunta. Eu não quero entrar nos detalhes da sua vida, não é isso? Então, fácil não foi porque eu perdi a minha mãe, eu era pequena, tinha 4 anos, e eu fui morar com outra família. Então, assim, eu, na realidade, por mais que eles fizessem, eu nunca me senti em casa, porque eu já cheguei maiorzinha, entendeu? E aí eu nunca consegui me adaptar. Então, eu sempre tive esse sonho de sair, de viver a minha vida, então, eu tive essa dificuldade. E essa família, antes, quando eu cheguei, o casal já tinha 5 filhos, entendeu? E, inclusive, os dois mais novos eram gêmeos, né? E eu também sou gêmea. Agora, imagina, eu fui criada separada do meu irmão gêmeo, numa família que tinha gêmeos, uma família com 5 filhos. Então, foi bem complicado, sabe? No Piauí, a gente tem, assim, pessoas que são muito ligadas à questão do estudo, os outras nem tanto. Então, mas Entendi. eu Tá. dizia que eu ia ficar gaga e ia me formar. Mas eu formei antes. Tá. Aí em 97, tranquilo. Aí em 97, a senhora largou o emprego de frentista lá, pelo que eu apurei, e vem para Brasília. O que a senhora deixou para trás, além da sua filha? Teve uma ruptura assim, eu estou deixando para trás uma história para começar outra, ou a senhora não tinha essa consciência? Eu quis começar do zero. Não podia, assim, começar. Porque, na realidade, a minha filha foi o start para eu mudar a minha vida, né? Lá eu já havia trabalhado como manicure, mas aí, assim, Teresina, as pessoas têm um poder aquisitivo bem baixo, elas não entendeu? Então, assim, como manicure eu nunca ia crescer, né? E aí, eu lembro que eu coloquei um comércio, deu tudo errado, vendi tudo que eu tinha, falei, agora eu vou começar tudo de novo. Tive que deixar minha filha, mas assim, o resto eu queria esquecer, entendeu? E por que Brasília? Não, olha, eu acho que Deus tinha um plano comigo aqui. Porque a ideia, eu tinha 5 irmãos em São Paulo à época, mas eu quis vir para Brasília. Não tinha. Às vezes eu fico olhando para trás, tentando entender assim o que aconteceu, mas acho que
São Paulo estava um pouquinho saturado, né? E aí eu tenho, inclusive, uma tia, irmã da minha mãe adotiva, e eu falei para ela, olha, consegue alguma coisa para mim aí, mas um emprego onde eu não vá ocupar ninguém, eu não quero ir para casa de ninguém, ficar de favor, eu quero ir trabalhar e morar. E assim fizemos. Que legal, que história interessante. E aí me fala uma coisa, a senhora já falou do assédio, da coisa é, machista, né, que a gente ainda tem, naquela época tinha mais ainda, tem uma morena aqui e tal. Assim, quais foram os maiores desafios quando a senhora chegou em Brasília? Olha, foram muitos, viu? Porque, assim, embora eu tivesse essa tia, não era assim uma referência para mim. Primeiro que eu não queria ocupar. Ela é uma pessoa que ajuda muita gente, mas eu não queria ser um peso. Eu não queria ser um peso. Houve uma época que ela, inclusive, me visitou e falou com a minha mãe que ela deveria mandar me buscar, porque eu estava passando dificuldade aqui. Só que eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Eu estava determinada a não voltar se não mudasse a minha história. Agora é engraçado que a gente pensa muito em mudar a história, mas você nunca conta que isso realmente vai acontecer, porque eu pensava assim, vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro, vou sustentar minha filha e vai ficar tudo certo. Mas, graças a Deus, tudo aconteceu muito além do que eu esperava, né? Houve uma época, quando como eu fui buscar minha filha, pra você entender. Eu estava aqui desde julho, quando foi em outubro, eu consegui trabalhar numa casa. Eu morava no apartamento com a família, trabalhava na casa de segunda a sexta, isso era respeitado, sábado e domingo eu não trabalhava. E ela disse para mim: pode buscar a sua filha, pode buscar a sua filha, vai morar aqui com a gente. E aí fiz dessa forma. Voltei, busquei a minha filha e fiquei lá morando por um período até eu conseguir arrumar um outro trabalho, alugar um cantinho para mim e para ela. E assim, aí, mesmo assim, a gente ainda passou por muita dificuldade, assim, de ter que viver de cesta básica. Tem uma pessoa que eu tenho muita estima, a Yara, uma pessoa da igreja que um dia me encontrou no caminho, me pôs no carro, quando chegou em casa, estava com o porta-mala cheio de coisas assim. Eu me lembro como se fosse hoje, eu chorei muito, fiquei muito emocionada, porque ela tinha feito um voto que se algo acontecesse na vida dela, ela ia me abençoar, e assim ela fez. Graças a Deus eu fui abençoada e hoje, sempre que eu posso, eu abençoo outras pessoas também. Que bom. Me fala uma coisa, teve um longo caminho, né, dessa decisão de sair do Piauí, de chegar em Brasília, até os dias de hoje, que o sonho está realizado. Para conseguir chegar até aqui, a senhora passou por várias profissões, né? O que a senhora fez na vida para conseguir sustentar a filha e para chegar até aqui? E, de novo, assim, eu gosto de ressaltar bastante isso, porque a ideia não é lhe expor, mas é mostrar o quão difícil é atingir o sonho. É possível, mas é difícil, né? A gente tem que suar para conseguir. E a sua história é exatamente isso, né? Então, é só mostrar pelo que a senhora passou até chegar à realização do sonho. Então, em Teresina eu fui manicure, fui frentista. Quando cheguei aqui, eu fui trabalhar em casa de família, né? Como eu te falei lá no início. Depois fui balconista de uma loja em Taguatinga, uma loja até bastante conhecida, mas eu sofri assédio por parte do dono. Eu me retirei, me afastei. Foi quando eu consegui, quando eu fui para esse apartamento com essa família que me permitiu que eu fosse buscar a minha filha. Trabalhei, então, de doméstica nesse espaço de tempo, passadeira, faxineira, cozinheira. Meu primeiro emprego de carteira assinada aqui foi na limpeza, né? Como servente de limpeza no Tribunal de Contas da União. E aí é onde eu te falo, as pessoas elas têm que se projetar e elas, sabe aquela coisa de atrair o que é bom para gente, de querer o que é bom para gente. Eu olhava para aquele órgão, aquelas moças muito arrumadas, aqueles rapazes, os servidores, e eu quis aquilo para mim. Eu quis aquilo para mim.
E eu não sentia que eu estava errada, entendeu? Eu não estava querendo nada que era de ninguém, mas eu sabia, eu queria um dia poder ter um trabalho, poder andar arrumada, poder, entendeu? Mas não que aquilo estar naquela posição me entristecesse, muito pelo contrário. Tinha servidores e servidoras que chegavam para mim, ah, é você que fica no corredor cantando uns hinos, não é? Falei, sim, sou eu, tem que cantar. E eu estava sempre feliz. Eu acho assim, tem um versículo da Bíblia que diz assim, agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu acho que foi mais fácil chegar aqui porque eu nunca reclamei do que eu tinha. Até do que eu não tinha, eu não reclamava. Você está entendendo? E assim, cinco Entendo. filhos, cinco filhos. Chegar. Por isso que eu tenho o maior orgulho de contar minha história, porque conquistar essas coisas, com a dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia, com marido, casa para cuidar, cinco filhos. Nesse período de faculdade, eu perdi o meu pai biológico, eu casei uma filha, passei por várias coisas, além de todas as outras coisas. A minha trajetória dentro da faculdade era matar um leão por dia. Imagina, eu sou da idade da mãe da maioria dos meus amigos, dos meus coleguinhas de faculdade. Então, para mim, era mais um desafio, porque quando dizia assim, vamos dividir em grupos, aí eu ficava, alguém vai me querer no grupo? Você está entendendo? Um Claro. desafio. Aí, voltar a estudar aos 40, outro desafio. Sair de casa cedo. Eu preferi estudar pela manhã porque era mais seguro sair cedo do que chegar tarde. Então, alguns amigos diziam: ah, mas você é dondoca, você trabalha de manhã. Não, não é porque eu fosse dondoca, muito pelo contrário. Eu abri mão de trabalho, eu abri mão, passei muitas privações, não só eu, mas eu, meus filhos, passamos por fase de desemprego, tanto eu quanto o meu esposo, mas a gente estava focado. Quando eu dizia assim, eu vou trancar, meu marido não deixava eu trancar. Para mim, isso foi assim. Aí muita gente olha, ele é mais velho que eu, mais novo, é menos velho que eu, não é mais novo, é menos velho Imagina. que eu, 7 anos, né? Mas é aquela pessoa que foi assim um apoio, e eu seria covarde se eu não estivesse com ele hoje, porque assim, você, a, a, o direito é um curso de pessoas vaidosas, viu? É uma As profissão pessoas de pessoa. É uma profissão também de pessoas vaidosas. É a pura verdade. e quem não é, se não vigiar, acaba ficando vaidosa. Por ser uma profissão muito nobre, a pessoa começa a achar que é melhor que as outras, e não é, entendeu? Para mim, é um sacerdócio. Às vezes eu vou no presídio, tenho o maior orgulho de ser. Pode dizer que eu sou advogada de porta de cadeia, eu até gosto. Porque eu vou no presídio, eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas lá dentro, tá? Ninguém está acima disso, ninguém é incorruptível. Muita gente acha, ah, você é criminalista? Sim, sou criminalista. Existem pessoas que cometem erros, que não esperam, que não desejam cometê-los, outras que fizeram, se arrependeram. Então, essas pessoas precisam de alguém que vá lá e que acredite nele, entendeu? A própria Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Por que eu vou julgar essas pessoas? Deixa para o juiz julgou. E aí você vai dizer, olha, com relação à sentença eu não posso fazer nada. A gente vai. Eu trabalho bastante na execução, né? Na parte da execução. Então, a pessoa já chega julgada, condenada, muitas vezes já transitou em julgado, e aí eu estou lá para fazer tudo que tiver ao meu alcance. Porque quando chega no sistema penal, aqui não. O sistema penal no Brasil é um fracasso declarado. O próprio STF já declarou o estado de coisas inconstitucional. Então, o que a gente pode fazer para amenizar? Se você pode ir lá e dar uma palavra, que seja. Se você pode socorrer uma família que está desesperada e que não pode fazer muita coisa,
por aquele que está, pelo interno, aquele que está preso, reeducando, faça. Vai te acrescentar. Você acha que não vai, mas vai. A gente vai falar bastante disso. Para finalizar um pouco essa questão da sua história, do seu exemplo, depois entrar no direito, eu vou convidar para participar por alguns minutos com a gente o Dr. Neviton Oliveira Rocha, que é um médico empreendedor, e ele até me pediu para participar porque ele conheceu a sua história, ele até acabou de fazer um comentário aí, e eu acho que é importante uma pessoa de outra área, que é médico, trazer um pouco da história também e participar desse nosso bate-papo. Ele vai ficar por alguns minutos com a gente, depois a gente volta falando mais da questão do direito. Eu quero entender bem, finalizar essa coisa do sonho, da inspiração e entrar na questão da Cosma Anastácia, advogada. Então, antes de chamá-la, eu só queria fazer mais uma pergunta. A questão dos desafios da faculdade. Além desse desafio, já teve um aí que assim, eu tenho a idade para ser mãe dos meus colegas de faculdade. Mas tinha outros desafios, assim, quais eram os desafios? Teve que abrir mão de muita coisa, tinha desafio de estar desatualizada por ter concluído o ensino mais tarde. Isso também foi motivo de ter que vencer, de ter que matar um leão por dia usando a sua própria fala? Me fala um pouco disso. Aí eu chamo o Dr. Neviton, a gente fica com ele alguns minutos e voltamos para finalizar com a sua história no direito. Falar um pouco de direito também. Afinal de contas, eu quero falar com a doutora Cosma, advogada. E eu não seria nem justo da minha parte explorar a sua história e não falar com a advogada, né? Tanto trabalho para conseguir chegar, a gente tem que falar da advogada. Quero saber dos seus planos do direito, o que efetivamente a senhora faz, qual é o caminho da advocacia para o futuro. Vamos falar de bastante coisa do direito também. Mas como que era a questão da faculdade em si? Quais os desafios? Até para quem está nos assistindo, entender que nada cai do céu, né? Só chuva. Então, a faculdade de Direito, ela te obriga a ter uma noção de mundo, né? Você para de ler e assistir aquilo que está ali muito na sua frente. Você tem que ter uma visão mais ampla. E essa foi uma das dificuldades que eu tive, porque quando eu concluí lá atrás, em 2001, 2002, quando meu segundo filho nasceu, que eu concluí o ensino médio, já fazia bastante tempo. Então, eu entrei na faculdade em 2013. Já estava desatualizada, o curso não foi aquela coisa muito... E assim, eu, graças a Deus, estudei numa instituição excelente em Brasília, reconhecida no Brasil. Eu estudei numa instituição aqui, que todos que me rodeavam, eles tinham estudado em excelentes escolas particulares de Brasília, e às vezes eu precisava ficar ouvindo para poder entrar no assunto. Às vezes eu nem entrava, porque eu estava meio perdida com relação a isso. Mas o que eu fazia? Na parte do direito, eu focava bastante, eu estudava bastante. Muitas vezes o meu marido acordava à noite, eu estava... Ele acordava no meio da noite, eu ainda não tinha deitado. E ele acordava de noite, eu ainda estava ali. Você está entendendo? Porque eu precisava ter esse diferencial. Eu tinha que disparar, as minhas notas tinham que ser boas. Porque a outra parte eu não tinha, que era essa gama de conhecimento que os outros tinham, entendeu? Claro. Essa foi uma dificuldade. Tá bom, vamos lá. Vamos chamar o Dr. Neviton e a gente continua o nosso bate-papo. Ele deve aparecer na tela aí, já convidei. E vamos trazer ele para me ajudar nessa coisa da história inspiradora. Dr. Neviton, tudo bem? Olha, agora virou maravilhoso. Doutora Cosma, doutor Constantino, boa noite. Muito obrigado aí por permitir que eu entrasse na sua live aí. Assim, a sua história me chamou a atenção, porque ela é semelhante à minha história, entendeu? Então, eu queria, de antemão, já dar muito parabéns para a senhora. Parabéns mesmo, guerreira, né? A sua história é linda e inspiradora. Tenho certeza que muitas... Inclusive, eu estava vendo sua história, eu segui a senhora também na rede social e vi que as suas amigas têm muito orgulho da senhora. A doutora Gabriela Gontijo, que está participando aí também, a doutora Renata, a doutora Cláudia, onde você fez uma live a semana passada também, né? Parabéns, porque para falar que
que não consegue, que não pode, tem muitos, né? Muitos invejosos, muitas pessoas que não têm a capacidade, aquele discernimento, aquele Deus maravilhoso que a senhora tem, que nós temos, né? É tudo por Deus. E a sua fé te levou, que a fé é a certeza das coisas que se espera. Você deixou a sua filha, né? Olha, imagina só que peso deixar uma filha para ir atrás dos seus sonhos. É realmente fantástico, maravilhoso. Que eu entrei só rapidinho para lhe dar parabéns a essa guerreira. Você é lá do Piauí, de Teresina, né? Lindo, maravilhoso. Eu conheço, tenho muitos amigos lá também, fiz palestra lá também de saúde, e sua terra é maravilhosa. Eu sou lá de Jiquié, somos conterrâneos, nordestinos, né? Eu sou lá de Jiquié, da Bahia, eu vim para cá com 7 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 6, 7 anos, ele era militar, né? E foi assassinado. E eu vim também para São Paulo, e minha mãe me trouxe para São Paulo e me colocou no melhor colégio da época, porque meus avós eram fazendeiros, né? Colégio de Granfim, de bacana. Eu era a atração do colégio. Baianinho, barrigudinho, sem dente, banguela, uma beleza, né? E o maior preconceito dos paulistas, quando eu falei que queria ser médico, então, baiano doidou, quer ser médico. Se enxerga, baiano, sabe? Hoje chamam de bullying. Naquela época eu não sabia o que era isso. Simplesmente acho maldade, coisas assim, maléficas, coisas ruins que o ser humano tem que jogar em cima de você. Mas minha mãe sempre me ensinou, e é isso que você vai ensinar para os seus filhos também, nunca deixe ninguém derrubar você. Ninguém tem o direito de falar até onde você pode ir. O céu é o limite. Tá? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e fazer parte dessa live. Um pouquinho só. Deixa eu deixar você falar um pouquinho também, né? A live é sua. Na verdade, deixa eu só justificar por que eu trouxe o Dr. Névito. Ele tem uma história de batalha, de sucesso, é um médico empreendedor, reconhecidíssimo, é o idealizador de um cartão Open Line que traz saúde de uma forma diferenciada, a preço acessível. Então, ele fez da medicina uma forma também de realizar sonhos. E eu achei que fazia todo sentido. Quando ele me falou, pô, eu vi a história da próxima live, queria participar, até como uma forma de homenageá-la, para dizer que esses sonhos, eles não passam só pelo direito, né? Eles passam. O Dr. Névito realizou aí o sonho de ser médico e hoje é um empreendedor na área da saúde. Então foi essa a ideia de trazê-lo, até pedir autorização para... Viu, Névito? Eu pedi autorização antes para a doutora Cosma, até por respeito a ela. Ela sabia que você iria participar. E é linkar vocês dois. 2 histórias de sucesso, 2 histórias de superação. E aí faz alguma pergunta para ela, Névito. Fica à vontade. O melhor de tudo, doutora Cosma, é que a gente deixa o nosso legado, a gente deixa... Porque as pessoas hoje estão muito caídas, muito derrubadas, ainda mais na situação que estou passando agora. E a senhora tem uma história linda. Eu também tenho uma minha história. Cada um tem alguma coisa para mostrar para o ser humano que você pode, sim. Você pode muito mais do que você imagina. Não importa onde você está. Importa aonde quer chegar. Qual o tamanho dos seus sonhos. E aí é o seguinte, eu queria falar o seguinte. Como é que era o seu dia a dia, sabendo que você tem um sonho aqui e deixou um sonho para trás? São duas coisas antagônicas, né? Como é que você se sentia? Qual o preço que você teve que pagar? Eu sei que foi muito... Eu imagino que tenha sido muito pesado. Eu queria ouvir da senhora, como é que foi esse peso aí? Você fala antes de eu entrar na faculdade? Não, quando a senhora saiu, deixou sua filha e foi atrás dos seus sonhos. Olha, eu chorava todos os dias. Eu não estava completa. E assim, eu não sabia como seria. Eu não sabia como seria quando eu iria voltar para buscá-la. Cada passo era um passo de fé. Era um passo de fé, sabe? Muita fé. Eu arrumei um emprego aqui de babá. Eu fui numa agência, li no jornal. Assim que cheguei aqui, eu li no jornal, estava precisando de uma babá. Fui na agência, na W3 Sul, aqui em Brasília. E de lá eu já fui com a minha bolsa, com as minhas roupas, para casa. Eu acho que a moça estava desesperada, precisando de uma babá. E me levou para casa dela. E ela tinha uma filha de 1 ano e 9 meses. E a menininha chorava muito. E eu chorava muito também. E um dia ela chegou para mim e falou, olha, eu vou ter que te demitir porque você tem muitos problemas. Mas ela não sabia que o meu problema é que eu estava distante da minha filha, cuidando da filha dela. Nunca fiz mal nenhum, graças a Deus. A menina era uma gracinha, a gente se dava super bem.
Mas, assim, aquilo, o fato de estar longe da minha filha, isso me massacrou muito, por muito tempo. Eu não consegui ficar no trabalho. Foram as primeiras semanas aqui, foi muito difícil. Imagino. Imagino. E assim, direito, como na medicina também, não é barato. É muito caro, né? Não só, mesmo que tenha entrado na faculdade pública, mas os livros, manter, e a senhora falou que saiu, não tinha nenhuma rede, né? Como é que foi isso aí? Como é que se virou bem? Eu fiz pelo FIES, né? A faculdade, o curso inteiro, fiz pelo FIES. Antes de eu fazer a contabilidade, à distância, eu pagava, porque era mais em conta, eu conseguia pagar. Quando surgiu o FIES, aí eu falei, agora eu vou fazer. Vou fazer a prova, se eu conseguir transferir. E eu pensava em transferir de faculdade para fazer pelo financiamento, mas pensava em fazer a contabilidade. E quando eu cheguei, fui surpreendida. Naquela época era mais fácil entrar, né, em 2013. Era mais fácil conseguir o FIES e eu consegui me matricular no curso de Direito. E aí eu fiz 3 semestres numa instituição e aí saí dessa instituição e transferi para uma outra, que é essa que eu concluí, que é o IDP. Tá? Os livros, era assim, graças a Deus a instituição bem aparelhada, tinha tudo que a gente precisava, mas algum livro ou outro um amigo emprestava ou doava. Assim, a gente ia se virando. Graças a Deus, eu encontrei muitas pessoas boas pelo caminho. Graças a Deus. É isso que temos que mirar. Porque a gente realmente encontra muita gente para derrubar, mas em compensação, tem muitos anjos. Né? Muitos anjos. Deus manda, Deus faz tudo. Ele provém tudo e a gente acaba realmente... minha mãe também é uma guerreira, sofreu muito, que ela teve que vir para São Paulo também, me deixar lá, depois ela foi me buscar. Então é uma história que admirável, viu? Eu quero lhe agradecer aí por ter permitido. Fica mais um pouco conosco, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vou fazer primeiro para a doutora Cosma. Para quem está nos assistindo, a gente está aí com 3.300 pessoas na live simultaneamente. Para quem está nos assistindo, o que vocês diriam, assim, quem busca um sonho, quem está assistindo a live, qual que é a mensagem que a gente deixaria para essas pessoas que hoje estão desacreditadas, o país na situação que está, país dividido, polarizado, presidente da República enfrentando o STF extrapolando nas funções, quer dizer, essa balbúrdia, a gente com medo, não sabendo se vai ter uma ruptura, se não vai, se a gente vai ter a quebra das instituições, se não vai. Então, assim, vocês que são 2 vencedores, cada um na sua área, a doutora Cosma na minha área do direito, o Neviton na medicina e no empreendedorismo, assim, me digam uma coisa, que recado que a gente passa para quem está nos assistindo e está desanimado? Fala, Cosma, querida. Olha, eu acho que é importante a pessoa focar nas coisas boas. Elas estão lá, as coisas boas estão lá, no meio do caminho. As pessoas, elas focam muito no que é ruim, as pessoas, elas estão tóxicas demais e acabam contaminando outras pessoas. Você tem todos os dias a oportunidade de fazer o que é melhor para você. Você encontra alguém dentro do ônibus que é agressivo com você, muitas vezes, tem um versículo que diz que a palavra torpe suscita a ira e a branda apazigua o furor. Se você souber responder com parcimônia, tudo bem, desculpa, não foi porque eu quisesse, mas as pessoas, elas estão muito estressadas, alteradas. Então, gente, foco. Você tem um sonho, foco no seu sonho. Alguém tropeçou em você, te xingou, desculpa. Peça desculpa mesmo que você não tenha culpa. Peça desculpa e siga o seu sonho. Foca, família é a coisa mais linda que tem. Eu tenho Meu Deus, como Deus me deu uma família linda, um marido que é uma pessoa super humilde. Meus filhos são lindos, os meus filhos, lindos em todos os sentidos. Eu tenho um filho que com 17 anos passou no concurso. Com 19 ele tomou posse. Sabe? Então, essas coisas que a gente vai soltando pelo caminho, faz valer a pena. Você deixa um legado. Você está entendendo? Aí você pensa assim, a vida não vale a pena. Tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que conta com você. Você está entendendo?
Você acha que eu nunca passei por depressão? Passei por uma depressão horrorosa. Quis morrer. Eu pensei que eu fosse virar andarilha, você sabia disso? A minha mente conversar. E um dia eu falei, chega, chega, eu não tenho essa opção. Eu não tinha. Não era uma escolha minha. Você tá entendendo? Então eu tinha que sacudir a poeira, eu tinha que levantar a cabeça, eu tinha que me vencer. Você tá entendendo? Eu precisava superar tudo isso. Não foi médico, não foi fluoxetina, não foi Rivotril, não. Eu respirei fundo e pedi a Deus que me sustentasse. Eu precisava resolver a minha vida. Você tá entendendo? Não tem nada de mimimi. A coisa... eu recebi o resultado da prova no dia 9, no dia de setembro. No dia 18 de outubro, eu estava pegando a minha carteirinha provisória. Eu falei, me dê a minha carteirinha porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família. Tá bom, já formei, já passei na OAB, vambora, me ajeita aí. Você tá entendendo? Aí é assim. A gente tem que focar no que é bom, olhar para as pessoas, ver o melhor delas, ver o melhor da gente. Mas as pessoas, elas estão perdendo muito tempo, se engasturando com tudo, você tá entendendo? Não dá. Aí realmente a coisa não anda. Sensacional, né, Vitor? O que você falaria nesse ponto? Nossa, fantástico, doutora. Eu vejo assim, o pessoal confunde humildade com andar com roupa velha, rasgada, e não, humildade é você ser quem você é hoje, né, saber de onde você veio, quem você é hoje, e manter a essência. Tá? Você é uma pessoa simples, tá? Como eu sou também, a minha clínica, o doutor Constantino, ele conhece, eu cuido de pessoas, vem de todos os lugares. Eu fiz uma clínica popular, para tratar das pessoas, cuidar com todo carinho, devolver, principalmente para nossos nordestinos, né, nossos conterrâneos, devolver a eles, porque nós construímos São Paulo, nós construímos, né, nós ajudamos a construir também. Então eu falo assim, você tem que ser muito bem tratado, é um direito sem obrigação nossa. Né? Você viu agora, você falou, deixa eu falar quem quiser falar. Eu que sou advogado de porta de cadeia, meu Deus, eu sou médico de... Não importa, a sua essência é o que vale. A senhora está aí, batalhou, guerreou, é uma guerreira, venceu, vai vencer mais ainda, porque Deus é contigo. Isso tem um base. A fé, a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. É nunca perder a fé. O que acontece com as pessoas, infelizmente, no meio do caminho elas veem a dificuldade e elas falam, achei que fosse mais fácil, deixa eu voltar. Não pode, você não voltou. Né? Era impossível. Até que você foi lá e fez. Né? Você falou assim, não vou voltar. Você viu que muitas vezes deu vontade. Para mim também. No terceiro ano de medicina, ficou ali na... Eu quase desisti. Terceiro ano de medicina. Falei, nossa, mas tem mais, só mais, não vou... Só mais 3, vambora. E aí eu falei, não, conseguimos chegar. Não é fácil. Então, realmente a sua história é maravilhosa. A nossa história é maravilhosa. E que veio mais pessoas para poder motivar esse povo que está muito caído, até pela situação, pela conjuntura, né? Pandemia e quebradeira, mas a gente tem que se manter firme na fé, que a gente vai chegar lá com certeza. Gente, né, Constantino? Vamos lá. Terminou a faculdade. Só terminou a faculdade de Direito, o Vitor terminou a faculdade de Medicina. Sonho realizado. Acaba por aí ou começa uma nova jornada? Para nós começa uma nova jornada, porque o bacharel em Direito sem a OAB é só um bacharel em Direito. Você está entendendo? E aí foi quando aconteceu o reality, né? Tem um reality jurídico no YouTube. A primeira vez que eu fiz a prova da ordem, eu não passei. E aí, na segunda vez, eu conheci o Matheus, que é o advogado mais jovem do Brasil, e ele me convidou para participar. Lançou o desafio, você topa? Eu falei, topo demais da conta. No dia seguinte, a gente já estava trabalhando essa questão dos exercícios, como que eu ia me preparar e tudo. Ele visitou a minha casa, eu na época morava... Aqui a gente chama barraco de fundo. É como se fosse uma edícula, no fundo, no quintal, né, da casa da minha cunhada. Então, eu tava lá, ele foi, me visitou, viu que era quente demais, tinha barulho de criança. Ele falou, você topa, vamos conseguir uma sala para você. Você quer? Claro, quero demais. Matheus conseguiu uma sala. Nessa sala, eu fiquei 20 dias. E aí, não é no mesmo lugar onde eu moro. Precisava de passagem de ônibus. O que eu fiz? Liguei para uma colega e eu falei, amiga, olha só, o negócio é o seguinte, eu ganhei
o lugar, ganhei a monitoria. Eu tenho uma sala onde eu posso estar todos os dias sozinha, tem ar-condicionado, internet, só que eu preciso me deslocar. E aí? Aí uma médica, uma jornalista, uma advogada, pessoas se reuniram e ali depositaram na minha conta o dinheiro da passagem de ônibus. Eu ia todos os dias, chegava às 9, saía às 6, 6h30, estudando, resolvendo questões e tudo. Passei na primeira fase. Aí fui para a segunda fase. Acabei me atrapalhando, não passei. Fiquei muito chateada e tudo. Mas aí onde entra o Léo, né? O Léo, ele é assim, a prova da ordem foi domingo, passou, então descansa aí, que terça-feira a gente começa a estudar. Terça-feira a gente já começa. E aí começamos a estudar, e aí deu certo. A segunda vez que eu fiz a prova, a segunda fase da ordem, deu certo. E assim, graças a Deus, a gente não tinha tempo para perder com chorumela, com ficar reclamando da vida. Para quê? Ela não vai melhorar. Você reclamar. As pessoas precisam aprender uma coisa, doutor Constantino. Reclamar não melhora. Não melhora. Muito pelo contrário. Aborrece quem está do seu lado, daqui a pouco nem você se suporta, seus filhos não te suportam de tanto que você reclama, e atrai só coisa ruim. Então não é melhor, bota um hino na boca, um corinho, uma coisa, ou então bota uma música apaixonada, qualquer coisa, mas nada de reclamar, não pode. É proibido reclamar. Deixa eu só fazer uma observação antes. O Léo que você fala é Leonardo Castro, né? É o professor Leonardo Castro. Né? O Léo grande Castro é mestre. sensacional. Sigam no Instagram, @professor Leonardo Castro, @professor Léo Castro. Não lembro qual dos dois. Mas ele é sensacional, ele inspira muita gente. E aí, Neviton, terminou lá a faculdade. Qual que era o sonho depois disso? Então, eu sempre tive... logo que eu tava, logo que eu entrei na faculdade, foram me convidar para trabalhar à noite. E eu não vou falar que eu precisava, que minha mãe estava pagando, meu padrasto estava pagando a faculdade, dificilmente estava pagando, mas estava dando para pagar. Mas me convidaram para trabalhar e eu topei. Trabalhar à noite, mas medicina integral, assim, então trabalhar à noite, vender livros. Aí eu comecei a sair para vender livros. E aí comecei a ter uma renda extra. Aí eu comecei a ver, nosso tema era medicina preventiva. Então eu ia em bairros assim longínquos, eu ia em tudo que é tipo de lugar. E eu via a necessidade das pessoas. Eu acho que tudo Deus coloca na nossa vida, tudo assim que são para te guiar, para te levar. É o que eu faço hoje, medicina preventiva. Né? Então, o que eu acho muito lindo em você é que onde muitos vão justificar como derrota ou como problema, como dificuldade, você fala, poxa, para que reclamar? O re está na frente, repetir a mesma coisa, reclamar. Tudo está na nossa mente, é um insumo que você mesmo dá para ela. Reclamação cansa, e as pessoas acham, que mulher chata, que homem chato, que pessoa chata, que aí fica reclamando. Não pode. Quando você agradece, cria uma nova egrégora, cria uma coisa, uma força positiva, a força divina. Né? Aí você vai para frente, vai para cima, ouve aqui alguns probleminhas, ouve outros ali, ouve as pessoas que você falou, como é que chama? Maléfica? Não, você usou a palavra certa. Tóxicas, né? Tóxicas. Isso, as pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas que, se você não for forte, se você não tiver uma espiritualidade forte, não tiver um caráter, você cai. Porque as pessoas vão derrubar você na palavra. A palavra tem poder? Tem. Tem poder de construir, é o que nós estamos fazendo aqui agora, ou poder de destruir. Depende de como você a usa. Né? Então, aí, quando eu me formei, já tinha tido esse trabalho aí, já estava trabalhando durante a medicina, já tinha feito um pezinho de meia, falei, agora eu vou investir na medicina preventiva. E peguei essa bandeira aí, né, porque a medicina preventiva é muito mais inteligente, mais barata e menos sofrida que a medicina curativa. Não é mesmo? É isso. Com toda certeza. Fica mais um pouco aí, Neviton. A gente já... O seu exemplo, o exemplo de vocês, na verdade, mas vamos focar na Cosmo. O seu exemplo, ele serve de motivação para muitas pessoas. A gente veio acompanhando ao longo da live muita gente dizendo que a história é inspiradora, Giovanni, tantas outras pessoas. Acho que o Custódio falou, eu vou me formar com 63 anos, estou voltando a acreditar no sonho. É isso mesmo, não pode desistir do sonho, Custódio. Mas assim, qual o sentimento diante de tanto reconhecimento? O que vocês sentem? Eu sei que o Neviton também tem esse reconhecimento no trabalho dele. Mas falando de você, Cosmo, o que você sente
diante de tanto reconhecimento? Está fazendo uma live aí, chegamos a mais de 3.000 pessoas, e aí os comentários são todos de elogio da sua garra, da sua perseverança, do quanto vocês batalharam. Então me fala uma coisa, qual é o sentimento diante de tanto reconhecimento? Da menina nova que saiu lá do Piauí, e largou filho, veio, batalhou, sofreu assédio, sofreu a questão do machismo, o Neviton sofreu o tal do bullying, tudo que a gente passa na vida que a gente vai tendo que enfrentar. E aí chega numa live, ou chega na sua vida, a live é só um detalhe, na verdade, com esse reconhecimento todo. Qual é o sentimento? Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Valeu a pena cada dificuldade que eu passei, porque isso forjou o meu caráter. Chegar até aqui, e eu sei que tem muitas pessoas que me admiram, eu não falo isso com soberba, muito pelo contrário, mas eu morro de medo de decepcionar essas pessoas, mas é isso que eu falo. Não ter reclamado de tudo que eu passei foi que me fez chegar até aqui, conquistar essas coisas. Eu pretendo conquistar muito mais. Eu não parei, não terminei. Mas, assim, já é motivo de muita alegria, porque, gente, a vida da gente muda muito. Não é só o seu poder aquisitivo que melhora, mas o seu poder de poder fazer mais pelo próximo, entendeu? Eu tenho a liberdade de fazer uma ação pro bono e ajudar uma mãe que chega aqui no escritório e fala assim, poxa, por favor, me ajuda a ajudar o meu filho, você está entendendo? E mesmo que eu chegue lá e fale, olha, vamos ver se dessa vez agora você aprende a lição, porque eu falo, você está entendendo? Sua mãe está lá fora sofrendo e você está aqui. Por favor, vê se você aprende. Eu falo mesmo. Então, assim, então, essa capacidade que a gente tem de ajudar as pessoas, a nossa vida melhora muito. Nossa, gente, como melhora? Sabe? Em muitos aspectos, entendeu? Eu não tenho mais só a identidade, não, aquela da Secretaria de Segurança. Eu tenho uma carteirinha da ordem que abre muitas portas. Gente, doutor Constantino, eu tenho certeza que ele sabe, doutor Neviton sabe o quanto nós somos respeitados. Ainda tem um ou outro que quer quebrar, sabe? Que quer desvirtuar tudo isso, aqui e acolá. Mas isso é minoria. Nós somos respeitados. Você está entendendo? Melhora o seu poder aquisitivo. Coisas que você sonha. Eu ainda tenho muito a conquistar. Eu só tenho 2 anos. Em outubro ainda eu vou completar 2 anos. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. A pandemia, para mim, não foi ruim. Eu aproveitei. Agora, imagine se eu tivesse medo de ir para o presídio. Porque a coisa que eu mais fiz no início da pandemia foi ir ao presídio visitar pessoas, porque as visitas foram suspensas dos familiares, e quem ia fazer a ponte entre o interno e o familiar? Quem? Eu, o advogado. Parabéns. E eu fiz isso demais. E isso foi bom para eu começar, para eu pegar. Olha como Deus faz as coisas. E eu vejo Deus nisso, porque eu era inexperiente. Então eu ia fazer uma coisa que não demandava muita técnica, a princípio. Era mais coisa da Cosma, da Humana, entendeu? Mas que precisava da carteirinha da ordem. Então eu ia lá, porque só advogado entrava. E foi bom para mim. O meu começo foi bom. Olha só, fazer com limão uma limonada. Eu tenho colegas na faculdade que não vão no presídio. Mas, assim, são pessoas que são bem criadas, entendeu? Não tem dificuldade, tem café da manhã, almoço e janta. Eu tenho que correr atrás do meu e eu vou mesmo. E, olha, não vou só pelo retorno financeiro. Já fui até de graça. Vou se for preciso. Se eu quiser, eu vou. Você está entendendo? Vou porque eu gosto. Vou com o maior prazer. Vou com o maior amor. Aproveitar aí e deixar um abraço para o Sérgio Duarte, da Rádio Justiça, é um querido. Está dizendo que te admira aí. Boa noite, Sérgio. Gente, amo de paixão. Fiz uma entrevista com ele na Rádio Justiça aqui em Brasília. E nós somos da mesma denominação, por coincidência. Que legal. Gente, vocês dois, a sociedade trata diferente, no seu caso, a doméstica e a advogada?
Você sentiu isso na pele? Quando você se apresenta como doméstica e quando você se apresenta como advogado, ou Névito, como vendedor de livros, ou como médico, a sociedade ainda tem essa visão preconceituosa? Ela trata diferente? Doutor, não, pode falar aí, eu queria que você falasse também, Névito, se você sentiu isso. Vou responder. Às vezes, eu ainda passo por isso. Às vezes eu chego na delegacia e pergunto, eu vim falar com fulano de tal que está preso. E a senhora é quem mesmo? A senhora é quem mesmo? Falei, eu sou advogada dele. Ah, sim, doutora. A senhora, por favor, me apresente a sua carteirinha da ordem. Apresente. A senhora me acompanha, por favor? Ou eu chego numa livraria. É porque, assim, eu estou fora do padrão. Eu sou mulher negra, não sou nenhuma mocinha esbelta, eu acho lindo salto alto nos outros, porque dói meu joelho. Então, tipo assim, eu acho que o que conta tá aqui, ó. Eu poderia até fazer um sacrifício de calçar um salto alto, para morrer de dor, e isso não acrescentar nada, vai até atrapalhar. Então, eu vou na minha, né? Vou bem arrumadinha, não é bagunçado também, não. E aí chega na livraria para comprar um livro, o pessoal fala bem assim, não tenho nada contra, eu até quero ser professora. Mas eles não associam a minha pessoa à advogada. Não associam. Ah, tem desconto para professor. Eu falei, mas para advogado não tem não? Ou doutora não tem não? Você está entendendo? Eu ainda passo muito por isso. E imagine a doméstica. Tem muita gente que ficou muito tempo sem me ver. Quando me viu, eu fiz conciliação no Tribunal de Justiça aqui, né? Eu fiz 2 anos como estagiária fazendo conciliação. E aí vinham prepostos de empresas. Um dia chegou uma proposta de uma empresa que eu trabalhei, me olhou de cima a baixo, assim, como quem, sabe? Tipo, você aqui, sim, eu aqui. Eu aqui. Por quê? Queria que eu estivesse lá ainda, né? Não. A fila tem que andar, entendeu? Tem para todo mundo. Perfeito. Que lição, que live. Eu estou me sentindo realmente abençoado por essa live. Fala aí, Névito, e você? Quando você fala, olha, você mesmo citou, é o baianinho fora do padrão, estou usando o seu termo, tá? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Hoje seria bullying. E aí? E hoje, quando você é um médico respeitado, com milhares de seguidores e um cara que faz a diferença, a sociedade te enxerga diferente? Enxerga. E é isso que eu quero deixar também para as pessoas, que eu falo com meus filhos. O estudo é importantíssimo. Não que o vendedor ou o empregado doméstico, ou sei lá quem for, o problema é a parte cultural, a parte do DR na frente me ajudou muito. É o doutor Névito, que é médico, que fez a Santa Casa de São Paulo, fez residência médica. Nossa, mas contou bastante. Eu falo eu agradeço muito a Deus hoje, ter transformado aquele baianinho, barrigudinho, sem dente, panguelo, né? Aquela coisa... em um médico hoje respeitado, dono de empresa, médico. Nossa, eu fico muito feliz, glória a Deus por isso, sempre. O que nós temos em comum também, doutor, é assim, Deus tem um propósito na sua vida, tem na minha também, e nós tomamos posse. O Custódio falou aí agora, Deus é contigo, Custódio, muitos aí. É isso aí, a Paty Morello falou, nordestino é pura garra. Nós somos nordestino é um forte. Né? Nós temos que dar esses exemplos aí, levar as pessoas conosco, falar assim, você nunca aceite ninguém falar até onde você pode ir. Não tem, quem coloca uma linha invisível para você é só a sua mente. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, infelizmente está certo também, é um fracassado. Você não pode colocar, eu não posso, eu posso muito mais do que eu. Não importa onde você está, o que importa é aonde você quer chegar. Qual o tamanho dos seus sonhos? E tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Você pagou o preço, você... Estava aqui uma frase sua, eu estava determinada a não voltar. Pronto. Você escreveu sua história no cimento e não voltou. É vencer ou vencer. Então as pessoas têm que ter metas, têm que ter objetivo, têm que ter um propósito de vida. Eu posso, isso, falou a Elisângela, eu mereço, é possível e vale a pena. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E hoje é o primeiro dia do resto de minha vida, ele é simplesmente maravilhoso.
É isso que tem que falar, tem que estar nessa espiritualidade, tem que estar nessa fé, nessa força. Então, meu amigo e minha amiga, realmente a diferença dos estudos fez a diferença na minha vida. E hoje eu tenho muitas conquistas através desse DR aí. E você vai ter, com certeza, Deus é conosco. A fé é importantíssima. Então eu tenho essa convicção de que eu não cheguei onde eu quero chegar. Sei que já estou com 60 anos, né? Mas eu sei que meu avô morreu com 107, minha avó com 98, se eu passar dos 100, eu tenho mais a esperança, tem mais 40 anos aí pela frente para lutar. Só vou parar o dia que aí Deus me levar e aí já está concluída a minha obra, a obra dele, né, na minha vida. Né? Que legal. Então é isso. Ô Cosmo, me fala uma coisa. Você é uma pessoa madura e uma jovem advogada. Uma jovem advogada fora do padrão. O que você acha que poderia ser feito em favor da jovem advocacia? O que falta para a jovem advocacia? Então, aqui em Brasília, a gente tem uma gestão que é até bastante focada nessa questão da jovem advocacia. Inclusive, eu acho que nem no estado tem a anuidade que nós temos. Mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que foram implementadas nessa atual gestão. Mas, assim, acontece isso na seccional, mas as subseções, elas precisam ter espaço para recepcionar os jovens advogados, porque o que acontece? PJE, para quem nunca mexeu, PJE, meu Deus do céu, é um bicho de 7 cabeças, PJE. Aí tem o SEI, tem o CEU, né, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que mexe só com as pessoas que estão na fase de execução. E se você não tiver um colega com boa vontade, ou você não for assim, bem cara de pau para perguntar, alguém precisa te mostrar como funciona, entendeu? E precisa ter isso nas subseções, esse apoio, esse aparato. Olha, o advogado chega e diz assim, olha, eu não sei mexer com isso, tem alguém que me ensine? Então, as subseções da OAB, elas precisam ter esse suporte, né? Porque o que acontece? Você sai da faculdade, eu até fiz clínica em advocacia, na instituição que eu estudava, no IDP. Mas muita gente não tem essa oportunidade. E mesmo tendo feito clínica, não deu tempo ver PJE, SEU, a gente via assim, como despachar com o juiz, a gente via, tipo, como dar carga no processo. Algumas coisas a gente aprendeu, mas assim, tudo muito en passant, muito superficialmente, entendeu? E aí, quando a gente chega na rua, e aí eu tive uma pessoa fora da faculdade, lá do grupo do professor Leonardo Castro, além do Léo, né, eu chamo de Léo, viramos bons amigos. Tinha aqui em Brasília o Fernando Sabino, que é uma pessoa que é meu parceiro em vários processos. Já temos vários alvarás, já temos alguns alvarás de soltura, tá? E Fernando Sabino, eu ligava e ele, claro, minha amiga, eu te ajudo sim. Você tá entendendo? Então, se você, aqui os meninos falam na humilde, se você, na humilde, souber ligar para a pessoa, viu que a pessoa não te deu muita atenção? Calma, às vezes a pessoa está muito ocupada. Liga para outro colega. Você vai encontrar uma pessoa com boa vontade, com disposição para te ajudar. Não é desistir no primeiro, porque advogado é todo metido a besta. Tem um bocado, tem um monte de gente que é assim, mas nem todos são. Então, o jovem advogado, ele tem que ter essa expertise, tá? De saber quem são aquelas pessoas com quem ela pode contar. Eu, graças a Deus, mais uma vez, gente, isso é só gratidão, tá? Eu tive pessoas no meio do caminho que diziam, olha, agora você precisa dar uma olhada no seu, como é que fala? Que parece com o Facebook, eu esqueci o nome agora. YouTube, Instagram, não, Facebook, aquele lá que é mais, o que é mais profissional. LinkedIn. Agora você precisa ver a sua conta do LinkedIn, como é que tá e tal. Aí a minha filha fica no meu pé, mãe, a senhora precisa movimentar, produzir conteúdo, seu Instagram e tal. Sabe? Tem que ter essas pessoas. E você tem que dar ouvidos ao que as pessoas dizem, porque examinar tudo e filtrar o que é bom, né? Na verdade. Para mim, você não vai ficar o dia inteiro produzindo conteúdo, porque você tem petição para fazer. Eu
estou terminando, concluindo uma pós e acabei de iniciar outra. A gente precisa trabalhar, precisa cuidar da vida. Se ficar só na internet, não vai rolar, né? Não tem honorários. E aí você precisa prestar contas com seus clientes e com o PJE, que quando junta lá no processo o seu prazo, você tem que cumprir, entendeu? E é isso. Tem pessoas no caminho que vão poder ajudar. Se o advogado, se ele for muito introspectivo, não tiver predisposição a perguntar, a receber um não, vai ficar difícil, vai ficar bem complicado. Perfeito. Você tem outras pretensões na área jurídica? Você quer ser professora, palestrante? E aí a gente vai caminhando para o final, já extrapolei meu tempo aqui. Ah, meu Deus. Quero ser professora, quero ser palestrante e o meu foco próximo é a magistratura. Uhul! Aê! Boa! Parabéns, é isso aí. Vou ter que chamá-la de excelência com muito, muito, muito orgulho, com muito prazer. Gente, vamos chegando ao final. Mas assim, pode falar. Rapidinho. Claro. Focada na magistratura, né? Pró-futuro, mas isso não quer dizer que eu não vá viver com toda intensidade o momento, o presente, com toda a alegria da minha vida. Sou feliz, amo ser advogada, entendeu? E é isso. Que bom. Neviton, e aí, tem planos para o futuro? Já atingiu o patamar que você queria? O sonho só termina depois que a gente vai embora, né? Que a gente deixa essa terra aqui. Mas a gente nunca deve colocar assim, já estou pronto, estou feliz, estou grato a Deus pela minha família, pela minha esposa, por 4 filhos maravilhosos, até onde eu cheguei. É que a doutora falou aí sempre, agradeça sempre. Independente do momento, agradeça, seja grato. Quando você agradece, a graça desce, né? Então você sempre vai estar na proteção divina, independente de qualquer coisa, tá? Agora, é só a vontade de Deus prevaleça e que eu possa chegar a conquistar mais coisas. Mas eu não estou assim mais que nem antes, sabe, assim, naquela ansiedade. Eu estou bem, estou feliz, como a doutora falou, estou feliz também. E espero poder ajudar, antes de partir, ajudar muita gente na saúde, né? Porque a função do médico não é só tratar, curar, aliviar a dor, não. É dar acesso à saúde. Você sabe que nós fazemos isso todos os dias, né? Perfeito. É isso. Bom, eu queria dizer que eu me sinto privilegiado por poder trazer história como a de vocês. História como a da Cosma, como a do Neviton, e que traz esperança. A gente passa por um momento tão difícil, né? Um momento tão complexo, um momento de pandemia que levou 600 mil vidas só no Brasil, um momento triste da história da humanidade. A gente vem para o Brasil, um momento triste da história do Brasil, um momento em que a gente teve no dia de ontem tanta afronta, né? Afronta à Constituição, afronta à democracia, afronta à liberdade. E aí, se você analisar por um outro lado, sem tomar partido de nenhum dos dois lados, a gente tem um STF afrontando as questões da Constituição, a gente tem um país desmantelado, um país em que se disputa quem é o dono da vacina e não quem vai vacinar mais, né? É quem vai vacinar primeiro para poder estampar na campanha política do ano que vem, quem foi o primeiro a vacinar, quem diminuiu a idade da vacina, não é quem vai vacinar para preservar a saúde, é quem vai vacinar para poder usar como campanha política. Então, o ser humano ficou em segundo plano no nosso país. Nós, cidadãos, ficamos em segundo plano. Isso me entristece demais, porque eu adoro o Brasil, eu sou um brasileiro com muito orgulho. E assistir o que a gente assiste, um país polarizado, um país dividido, um país em que a gente corre o risco de ter um maluco na presidência ou alguém que desviou milhões de reais pelo que dizem os números. Quer dizer, a gente não tem muita esperança, mas a gente não pode perder a esperança. Com um ou com outro, não importa quem vai ser presidente. Quem faz a nossa história somos nós mesmos. Está aí o exemplo da Cosma, está aí o exemplo do Neviton. Independente de quem estiver na presidência, independente dos acordos e dos conchavos políticos, a gente tem que continuar fazendo o nosso dia a dia, fazendo a nossa vida, acreditando que fazendo o certo, a gente vai estar certo. Fazer o certo é a nossa obrigação. Ser feliz é a nossa obrigação. Gratidão é a palavra que tem que estar estampada no nosso rosto. E eu sou grato por ter conhecido vocês.
Eu sou grato por poder fazer esse programa. São 66 edições e por trazer histórias tão interessantes. Então, a minha palavra para os dois, para a Cosma e para o Neviton, que participou conosco, é gratidão. Obrigado por vocês existirem no mundo. Obrigado por vocês serem brasileiros. Obrigado por vocês serem nordestinos também. Nordestino faz parte do Brasil, como faz o pessoal do Sul, do Centro-Oeste ou de qualquer parte, não importa. Isso é um detalhe tão besta, essa coisa do preconceito, tão pequeno, né? Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer e eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês façam as considerações finais. A gente encerra a live. Eu sempre dedico a live a alguma pessoa. E hoje eu vou tomar a liberdade de dedicar a live à democracia. Sem democracia, a gente não chega em lugar nenhum. A democracia, não importa de onde ela venha e de quem venha, mas a gente não pode abrir mão da liberdade e da democracia. Custe o que custar, a gente tem que estar sempre focado na Constituição. Boa ou ruim, sem Constituição respeitada, a gente só vai andar para trás e perder, inclusive, o direito de fazer uma live como a gente está fazendo. E povo sem liberdade, realmente, me parece que não é o melhor caminho. Então, eu dedico a live de hoje à democracia. Cosma, é com você para as suas considerações finais, o tempo é seu, fica à vontade. Depois a gente passa para o Neviton e encerra. Gente, obrigado por todos que me acompanham ao longo das 66 lives. Se Deus quiser, a gente vai continuar aí por muito e muito tempo. Muito obrigado a todos que me apoiam. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, agradecer ao Dr. Constantino por ter me convidado para fazer essa live, poder dividir um pouco da minha história, poder motivar pessoas, poder, se alguém um dia chegar e disser para mim, olha, a sua história me motivou, eu estou feliz, estou satisfeita, porque o trabalho de formiguinha, ele vale muito a pena, porque você deixa um legado, você sedimenta uma história. E eu agradeço a minha família. Eu sou só gratidão. Eu sou uma pessoa feliz demais. Sou empolgada, sou entusiasmada. Eu achei, nossa, uma hora vai dar para falar muita coisa, mas passou rápido, né? Passou rápido. Obrigada. Olha, doutor Neviton, foi um prazer, você não tem noção. Como foi bom dividir essa live. Eu fiquei até mais à vontade. Eu vou falar a verdade, eu fiquei mais à vontade. Imagina, foi melhor. Obrigada. Obrigada, doutor Constantino. Obrigada mesmo. Você é sensacional. A gente que agradece por você existir. Neviton, com você. O prazer foi meu, doutor. Foi todo meu mesmo. Eu quero, inclusive, a senhora, quando vier a São Paulo, ter o prazer de vir aqui na minha casa, almoçar aqui, ou jantar, como a senhora preferir. As portas estarão abertas. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, com essa índole, com esse caráter espetacular. Ilibado. Olha, fiquei muito feliz pelo Dr. Constantino ter me convidado aqui e muito obrigado mesmo pelo esse espaço que vocês me deram aí. Fiquei muito feliz, tá? E quando precisar de alguma coisa de São Paulo, o Dr. Constantino vai passar o contato e a gente estamos juntos aí. E ano que vem estarei em Brasília também, viu? Aí eu vou te visitar. Com certeza. Tá bom? Me avise, não esqueça. Beleza. É isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, 19 horas, o programa continua. Se cuidem, fiquem com Deus. Exemplos maravilhosos aí. Vamos tomar o exemplo para nós. Vamos tomar a vida para nós. Pensar o bem, fazer o bem. E com certeza a gente vai atingir os nossos objetivos. Fiquem todos bem. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau, gente. Estou encerrando por aqui. Valeu. Obrigado.